Minha esposa traiu, em meio a um surto emocional, implorou por perdão. Ela está prestes a enfrentar as consequências. Há cerca de 7 meses, descobri sua traição, o que desencadeou uma dor de cabeça intensa e uma profunda depressão. Apesar disso, nunca a confrontei diretamente, resultando em um período caótico. Fiquei ciente de que ela provavelmente sabia do meu conhecimento sobre a traição. Cerca de 2 ou 3 meses atrás, decidi encerrar tudo, tanto com ela quanto com o casamento. A apatia tornou-se atônita, e busquei ativamente o divórcio, preparando-me para uma nova fase da minha vida. Evitava a presença dela, tentando permanecer fora de casa quando possível. Durante sua presença, minhas respostas a qualquer pergunta eram limitadas a sim, não, talvez ou não sei. Deixei as contas do advogado do divórcio abertas, sinalizando claramente meus preparativos para a separação, até mesmo aos olhos dos meus filhos. Recentemente, encontrei uma antiga colega da escola, Mônica, com quem sempre houve uma tensão e química. Embora tenhamos flertado e sido sensíveis, nunca tomamos nenhuma atitude. Mônica e sua família mudaram-se antes que eu ganhasse coragem para agir, algo que sempre lamentei. No entanto, ao nos reencontrarmos, a tensão entre nós se tornou ainda mais palpável, e a comunicação fluiu naturalmente. Mônica, que se assemelha a Mônica Bellucci, me convidou para sair. Expliquei minha situação com a futura ex-esposa e deixei claro meu desejo de oficializar a separação antes de iniciar qualquer relacionamento. Ela compreendeu, forneceu seu número e incentivou-me a ligar assim que estivesse pronto. Revelou que nunca havia se casado e estava ansiosa para me conhecer. Esse encontro reforçou minha determinação em confrontar oficialmente minha esposa e iniciar o processo de divórcio. Ao chegar em casa, ansioso, pedi-lhe para se sentar. Enquanto eu, inadvertidamente, bebi excessivamente, compartilhei com ela meu conhecimento da traição, destacando minha decisão de seguir em frente. Expressando minha intenção de começar a namorar, concluí que era hora de nos divorciarmos. Para minha surpresa, a reação dela foi oposta ao esperado. Em vez de aceitar a situação, ela começou a chorar desesperadamente, pedindo uma segunda chance e sugerindo aconselhamento para consertar as coisas. Este não era o desfecho que eu antecipava. Enquanto ela implorava, percebi a complexidade emocional que envolvia essa situação, distante da indiferença que eu imaginara inicialmente. No lugar onde ela, presumivelmente, tinha consciência de que isso nos destruiria, questionei a aparente falta de discernimento dela. Argumentei que, se acreditasse que tínhamos que consertar nossa família ou casamento, o momento adequado teria sido há 7 meses, antes do caso. Agora, a situação é irremediável. E expliquei que não enxergo nenhum problema significativo em nosso casamento. Como ela não falava comigo, e eu não era um leitor de mentes, qualquer dificuldade que ela percebesse não poderia ser solucionada. Ao iniciar esse caso com outra pessoa, ela indicou que algo estava errado ou faltando, algo tão grave que não poderia ser resolvido através de comunicação. Porém, ao concordar em ter nossos filhos crescendo em um lar desfeito, ela deveria ter ponderado se essa ação valia a pena. Expliquei com clareza que, nos últimos 7 meses, ela não poderia desfazer suas escolhas e as consequências do seu comportamento, que resultaram em dor e sofrimento para ambos. Durante a conversa, enfatizei que suas palavras, ao afirmar que me ama, carecem de significado e credibilidade, pois suas ações contradizem isso. Manifestei minha indiferença e até um certo sentimento de desprezo, sendo civilizado apenas para garantir uma coparentalidade eficaz no futuro. Nesse momento, ela tornou-se incoerente, e suas palavras se perderam na confusão. Diante da situação caótica, optei por ligar para a irmã dela, pois não estava disposto a cuidar dela. Quando a irmã chegou e entendi a situação, ela levou minha esposa embora, proporcionando-me um alívio tremendo. Após 7 meses, senti como se pudesse finalmente respirar novamente. Enquanto refletia sobre o ocorrido, me questionava sobre as motivações dela para criar esse drama no momento presente. Considerando as evidências de traição e as circunstâncias legais, me intrigava entender qual seria o objetivo desse esforço, especialmente quando não haveria pensão alimentícia envolvida, pois moro em um país europeu. Ela parece temer as consequências de minhas ações, talvez receando que eu a prejudique.
há a possibilidade de ela querer que eu sinta empatia, o que explicaria seu desejo de manter segredo sobre suas ações. Seu parceiro justo é casado, o que pode aumentar sua apreensão. Considero a ideia de contar à esposa dele sobre a traição. Contudo, mesmo enquanto racionalizo minha cabeça, a confusão persiste, e digitar parece não trazer clareza. Reflito sobre a sugestão de um culto virtual do qual faço parte, que insiste que eu deveria informar a esposa dele sobre a traição. Vejo isso como um sinal de respeito, como alguém que compartilha a dor da infidelidade. Mesmo que cause sofrimento à esposa dele, acredito que, a longo prazo, ela agradecerá por saber a verdade. Destaco a importância de focar nas crianças neste momento, sugerindo que me esforce para ser o melhor pai possível, preservando-as ao máximo da dor causada pela traição. Sobre o relacionamento com Mônica, apesar de aparentemente termos uma ótima química, aconselho a não apressar as coisas, considerando a complexidade adicionada pela situação do divórcio. Reconheço que minha esposa traiu completamente a família, gerando uma sensação de indiferença e, talvez, até desprezo. Aconselho-me a não sentir a necessidade de justificar minhas ações ou explicar como lidei com a situação. A confiança foi abalada, e encaro o enorme desafio que se apresenta. A incerteza sobre o que motivou minha esposa a criar esse drama persiste. Contudo, ela parece temer as consequências e querer que eu a compreenda. Pondero sobre a ideia de contar à esposa do parceiro, mas o verdadeiro motivo por trás desse esforço permanece um mistério para mim. Agradeço o conselho recebido até agora e expresso minha gratidão pela compreensão compartilhada. A situação tem sido opressora, e, após 3 dias desde a conversa com minha ex-mulher, sigo absorvendo o impacto. No dia seguinte, ao acordar com mensagens no computador, percebo um padrão de teclado em meu rosto. No entanto, esse incidente traz uma mente mais clara. Decido organizar meus pensamentos fazendo listas sobre os principais aspectos da situação. Coloco papéis na parede, cada um destacando pontos-chave, desde nossos filhos até como agir ao encontrar a esposa de Mônica. O documento final é extenso demais para ser reproduzido aqui, mas abordarei alguns pontos-chave. Reafirmo meu compromisso com meus filhos, priorizando seu bem-estar e buscando apoio em aconselhamento individual e familiar. Pretendo fortalecer nossos laços familiares, envolvendo parentes e garantindo um sistema de apoio abrangente. Decido conversar com professores e treinadores para garantir que o ambiente escolar seja solidário. Busco aconselhamento legal ao realizar testes de DNA nas crianças, apesar do desconforto, visando garantir seu bem-estar futuro. Ao abordar o tema com os terapeutas dos meus filhos, reitero minha disponibilidade para responder a qualquer pergunta. Comunico-lhes meu amor incondicional e a promessa de estar sempre presente para eles. No que diz respeito ao meu casamento, chego à conclusão de que a confiança foi irremediavelmente perdida, tornando impossível continuar o relacionamento. Admito que não amo mais minha esposa, pois o caso destruiu a pessoa que ela costumava ser para mim. Totalmente mudou minha essência no terapeuta. Talvez eu pudesse aprender a amá-la novamente, mas para isso, precisaria desejar isso. E, para ser honesto, não desejo. Não quero mais esse casamento, não quero mais nosso relacionamento, não a quero. Aquela parte de mim que a amava, que costumava sentir alegria e felicidade infindas ao pensar nela, agora é preenchida por pavor e lembranças de dor. Qualquer pensamento associado a ela me causa desconforto. Com a inevitabilidade do divórcio, decido que é hora de encerrar isso o mais rápido possível. Em relação a Mônica, compartilho minhas preocupações com ela e descubro que sua visão de vida é moldada por uma tragédia pessoal. Seu noivo faleceu em um acidente de trabalho 5 anos atrás, o que a deixou devastada. Ela encara a vida como uma oportunidade de correr riscos. Após a perda repentina, apesar de minha atração por Mônica, decido não iniciar um novo relacionamento até que o divórcio seja oficializado. Ela concorda e respeita essa decisão. Planejamos aguardar um tempo após a oficialização antes de tomarmos qualquer medida. Ao preparar-me para o encontro com minha esposa, estabeleço princípios para ser o homem que eu era antes de tudo isso. Decido manter a calma, evitar a crueldade e focar no propósito de seguir em frente com nossas vidas. Elaboro uma lista de perguntas para compreender seu pensamento e o futuro que ela vislumbra.
Não quero dar falsas esperanças de reconciliação, sendo justo e transparente sobre o divórcio. Opto por dividir os bens igualmente e buscar a guarda compartilhada, mesmo diante de suas ações terríveis. Apesar de odiá-la pelo que fez, decido lembrar dos bons momentos e do amor pelos filhos que criamos juntos. O dia do encontro chega, e ela se encontra em um estado lamentável. Apesar de sua aparência devastada, sinto-me surpreendentemente calmo, separando a dor dela da imagem de uma esposa amorosa. Confirmo que provavelmente não a amo mais. Esperando que ela se recupere o suficiente para a conversa. Ela tenta falar várias vezes, mas a tensão paira no ar. A situação é complexa, e a decisão de seguir em frente parece inevitável. Aguardo que ela reúna coragem para compartilhar seus sentimentos e perspectivas sobre o futuro. O caminho à frente é desafiador, mas é hora de encarar a realidade e buscar um novo começo. Minha esposa traiu e, em meio a um surto emocional, implorou por perdão. Ela está prestes a enfrentar as consequências. Há cerca de 7 meses, descobri sua traição. O que desencadeou uma dor de cabeça intensa e uma profunda depressão. Apesar disso, nunca a confrontei diretamente, resultando em um período caótico. Fiquei ciente de que ela provavelmente sabia do meu conhecimento sobre a traição. Cerca de 2 ou 3 meses atrás, decidi encerrar tudo, tanto com ela quanto com o casamento. A apatia tornou-se atônica, e busquei ativamente o divórcio, preparando-me para uma nova fase da minha vida. Evitava a presença dela, tentando permanecer fora de casa quando possível. Durante sua presença, minhas respostas a qualquer pergunta eram limitadas a sim, não, talvez ou não sei. Deixei as contas do advogado do divórcio abertas, sinalizando claramente meus preparativos para a separação, até mesmo aos olhos dos meus filhos. Recentemente, reencontrei uma antiga colega da escola, Mônica, com quem sempre houve uma tensão e química. Embora tenhamos flertado e sido sensíveis, nunca tomamos nenhuma atitude. Mônica e sua família mudaram-se antes que eu ganhasse coragem para agir, algo que sempre lamentei. No entanto, ao nos reencontrarmos, a tensão entre nós se tornou ainda mais palpável, e a comunicação fluiu naturalmente. Mônica, que se assemelha a Mônica Bellucci, me convidou para sair. Expliquei minha situação com a futura ex-esposa e deixei claro meu desejo de oficializar a separação antes de iniciar qualquer relacionamento. Ela compreendeu, forneceu seu número e incentivou-me a ligar assim que estivesse pronto. Revelou que nunca havia se casado e estava ansiosa para me conhecer. Esse encontro reforçou minha determinação em confrontar oficialmente minha esposa e iniciar o processo de divórcio. Ao chegar em casa, ansioso, pedi-lhe para se sentar. Enquanto eu, inadvertidamente, bebi excessivamente, compartilhei com ela meu conhecimento da traição, destacando minha decisão de seguir em frente. Expressando minha intenção de começar a namorar, concluí que era hora de nos divorciarmos. Para minha surpresa, a reação dela foi oposta ao esperado. Em vez de aceitar a situação, ela começou a chorar desesperadamente, pedindo uma segunda chance e sugerindo aconselhamento para consertar as coisas. Este não era o desfecho que eu antecipava. Enquanto ela implorava, percebi a complexidade emocional que envolvia essa situação, distante da indiferença que eu imaginara inicialmente. No lugar onde ela, presumivelmente, tinha consciência de que isso nos destruiria, questionei a aparente falta de discernimento dela. Argumentei que, se acreditasse que tínhamos que consertar nossa família ou casamento, o momento adequado teria sido há 7 meses, antes do caso. Agora, a situação é irremediável. E expliquei que não enxergo nenhum problema significativo em nosso casamento. Como ela não falava comigo, e eu não era um leitor de mentes, qualquer dificuldade que ela percebesse não poderia ser solucionada. Ao iniciar esse caso com outra pessoa, ela indicou que algo estava errado ou faltando, algo tão grave que não poderia ser resolvido através de comunicação. Porém, ao concordar em ter nossos filhos crescendo em um lar desfeito, ela deveria ter ponderado se essa ação valia a pena. Expliquei com clareza que, nos últimos 7 meses, ela não poderia desfazer suas escolhas e as consequências do seu comportamento, que resultaram em dor e sofrimento para ambos. Durante a conversa, enfatizei que suas palavras, ao afirmar que me ama,
carecem de significado e credibilidade, pois suas ações contradizem isso. Manifestei minha indiferença e até um certo sentimento de desprezo, sendo civilizado apenas para garantir uma coparentalidade eficaz no futuro. Nesse momento, ela tornou-se incoerente, e suas palavras se perderam na confusão. Diante da situação caótica, optei por ligar para a irmã dela, pois não estava disposto a cuidar dela. Quando a irmã chegou e entendi a situação, ela levou minha esposa embora, proporcionando-me um alívio tremendo. Após 7 meses, senti como se pudesse finalmente respirar novamente. Enquanto refletia sobre o ocorrido, me questionava sobre as motivações dela para criar esse drama no momento presente. Considerando as evidências de traição e as circunstâncias legais, me intrigava entender qual seria o objetivo desse esforço, especialmente quando não haveria pensão alimentícia envolvida, pois moro em um país europeu. Ela parece temer as consequências de minhas ações, talvez receando que eu a prejudique. Há a possibilidade de ela querer que eu sinta empatia, o que explicaria seu desejo de manter segredo sobre suas ações. Seu parceiro justo é casado, o que pode aumentar sua apreensão. Considero a ideia de contar à esposa dele sobre a traição. Contudo, mesmo enquanto racionalizo minha cabeça, a confusão persiste, e digitar parece não trazer clareza. Reflito sobre a sugestão de um culto virtual do qual faço parte, que insiste que eu deveria informar a esposa dele sobre a traição. Vejo isso como um sinal de respeito, como alguém que compartilha a dor da infidelidade. Mesmo que cause sofrimento à esposa dele, acredito que, a longo prazo, ela agradecerá por saber a verdade. Destaco a importância de focar nas crianças neste momento, sugerindo que me esforce para ser o melhor pai possível, preservando-as ao máximo da dor causada pela traição. Sobre o relacionamento com Mônica, apesar de aparentemente termos uma ótima química, aconselho a não apressar as coisas, considerando a complexidade adicionada pela situação do divórcio. Reconheço que minha esposa traiu completamente a família, gerando uma sensação de indiferença, talvez até desprezo. Aconselho-me a não sentir a necessidade de justificar minhas ações ou explicar como lidei com a situação. A confiança foi abalada, e encaro o enorme desafio que se apresenta. A incerteza sobre o que motivou minha esposa a criar esse drama persiste. Contudo, ela parece temer as consequências e querer que eu a compreenda. Pondero sobre a ideia de contar à esposa do parceiro, mas o verdadeiro motivo por trás desse esforço permanece um mistério para mim. Agradeço o conselho recebido até agora e expresso minha gratidão pela compreensão compartilhada. A situação tem sido opressora, e, após 3 dias desde a conversa com minha ex-mulher, sigo absorvendo o impacto. No dia seguinte, ao acordar com mensagens no computador, percebo um padrão de teclado em meu rosto. No entanto, esse incidente traz uma mente mais clara. Decido organizar meus pensamentos fazendo listas sobre os principais aspectos da situação. Coloco papéis na parede, cada um destacando pontos-chave, desde nossos filhos até como agir ao encontrar a esposa de Mônica. O documento final é extenso demais para ser reproduzido aqui, mas abordarei alguns pontos-chave. Reafirmo meu compromisso com meus filhos, priorizando seu bem-estar e buscando apoio em aconselhamento individual e familiar. Pretendo fortalecer nossos laços familiares, envolvendo parentes e garantindo um sistema de apoio abrangente. Decido conversar com professores e treinadores para garantir que o ambiente escolar seja solidário. Busco aconselhamento legal ao realizar testes de DNA nas crianças, apesar do desconforto, visando garantir seu bem-estar futuro. Ao abordar o tema com os terapeutas dos meus filhos, reitero minha disponibilidade para responder a qualquer pergunta. Comunico-lhes meu amor incondicional e a promessa de estar sempre presente para eles. No que diz respeito ao meu casamento, chego à conclusão de que a confiança foi irremediavelmente perdida, tornando impossível continuar o relacionamento. Admito que não amo mais minha esposa, pois o caso destruiu a pessoa que ela costumava ser para mim. Totalmente mudou minha percepção dela. Talvez eu pudesse aprender a amá-la novamente, mas para isso, precisaria desejar isso. E, para ser honesto, não desejo. Não quero mais esse casamento, não quero mais nosso relacionamento, não a quero. Aquela parte de mim que a amava, que costumava sentir alegria e felicidade infindas ao pensar nela, agora é preenchida por pavor e lembranças de dor.
Qualquer pensamento associado a ela me causa desconforto. Com a inevitabilidade do divórcio, decido que é hora de encerrar isso o mais rápido possível. Em relação a Mônica, compartilho minhas preocupações com ela e descubro que sua visão de vida é moldada por uma tragédia pessoal. Seu noivo faleceu em um acidente de trabalho 5 anos atrás, o que a deixou devastada. Ela encara a vida como uma oportunidade de correr riscos, após a perda repentina. Apesar de minha atração por Mônica, decido não iniciar um novo relacionamento até que o divórcio seja oficializado. Ela concorda e respeita essa decisão. Planejamos aguardar um tempo após a oficialização antes de tomarmos qualquer medida. Ao preparar-me para o encontro com minha esposa, estabeleço princípios para ser o homem que eu era antes de tudo isso. Decido manter a calma, evitar a crueldade e focar no propósito de seguir em frente com nossas vidas. Elaboro uma lista de perguntas para compreender seu pensamento e o futuro que ela vislumbra. Não quero dar falsas esperanças de reconciliação, sendo justo e transparente sobre o divórcio. Opto por dividir os bens igualmente e buscar a guarda compartilhada, mesmo diante de suas ações terríveis. Apesar de odiá-la pelo que fez, decido lembrar dos bons momentos e do amor pelos filhos que criamos juntos. O dia do encontro chega, e ela se encontra em um estado lamentável. Apesar de sua aparência devastada, sinto-me surpreendentemente calmo, separando a dor dela da imagem de uma esposa amorosa. Confirmo que provavelmente não a amo mais, esperando que ela se recupere o suficiente para a conversa. Ela tenta falar várias vezes, mas a tensão paira no ar. A situação é complexa, e a decisão de seguir em frente parece inevitável. Aguardo que ela reúna coragem para compartilhar seus sentimentos e perspectivas sobre o futuro. O caminho à frente é desafiador, mas é hora de encarar a realidade e buscar um novo começo. Ele começou a chorar enquanto a encarava. Era evidente que não era uma atuação, ela chorava compulsivamente. Testemunhei suas lágrimas muitas vezes antes, mas dessa vez era diferente. As lágrimas eram genuínas, um misto de dor profunda, soluços e uma expressão de sofrimento que revelava uma semana de tortura para sua alma. Até bolhas de ranhos gigantes faziam parte dessa angústia. Quando finalmente começou a falar, foi como uma explosão emocional. Cada palavra era acompanhada de desculpas incessantes. Surpreendentemente, ela não tentou transferir a culpa para ele. Sua irmã, também em lágrimas, ocasionalmente a repreendia, indicando que provavelmente tinha sido avisada do que estava por vir. Aparentemente, a irmã dela havia perdido o noivo da mesma maneira há 1 ano, uma revelação que lançou uma nova luz sobre a crise de meia-idade dela. A traição da irmã desencadeou uma espiral de pensamentos sobre traição na mente da esposa. Ao final, ela admitiu que traiu porque se apaixonou pelo outro homem e não conseguiu resistir. Convenceu-se de que merecia essa aventura e que, se o marido soubesse quão feliz ela estava, teria apoiado sua escolha. Ela acreditava que o caso seria passageiro, e todos voltariam a ter uma vida familiar feliz. Só quando percebeu o que ele descobriu, começou a questionar o que estava acontecendo. Descobriu que ela terminou o relacionamento extraconjugal há cerca de 1 mês e meio. Ao desbloquear o telefone dela, mensagens antigas começaram a chegar. Ela tentou reinvestir no casamento, mas ele se manteve indiferente. Quando finalmente revelou a decisão de se divorciar, ela desmoronou completamente. Ela leu sobre como consertar um casamento desfeito após a infidelidade e preparou um cronograma detalhado de confissões e propostas de reconciliação. Ele se recusou a ler as propostas e optou por seguir em frente com o divórcio. A esposa implorou por uma segunda chance, prometendo qualquer coisa para reparar o dano. No entanto, ele não acreditava nela. Ele a confrontou sobre sua escolha egoísta, destacando como ela quebrou não apenas o casamento, mas também a família que eles construíram. Ele sugeriu uma pausa para se distanciar emocionalmente. Ao revelar que havia entrado com o pedido de divórcio, ele propôs a terapia familiar para pais divorciados, visando o bem-estar dos filhos. Mesmo diante das súplicas da esposa, ele deixou claro que o amor que existia por ela havia morrido. O encontro terminou com lágrimas, gritos de desespero e a esposa desmaiando. Posteriormente, ela foi levada ao pronto-socorro por conta de um sangramento nasal quase explosivo.
Ele permaneceu lá até ter certeza de que ela ficaria bem. A esposa, agora a futura ex-esposa, está divulgando a verdade para todos. E a esposa do amante também foi informada. No entanto, ele se sente um pedaço de lixo, lutando contra rachaduras em sua determinação. Enquanto enfrenta as consequências da revelação da traição, ele tenta manter a força, mas a tarefa é esmagadora. Por que esse peso insuportável de culpa recair sobre mim? Por que sinto a responsabilidade de tentar consertar algo que parece irreparável? Apesar das ligações furiosas de amigos e familiares que clamam por uma segunda chance para ela, minha mente insiste que prolongar essa dor só atrasará nossa cura e a construção de novas vidas separadas. Não há espetáculo, vingança, resolução ou final feliz. Há apenas mais dor para todos nós. Minha mente vagueia por um lugar sombrio, sem saber qual caminho seguir. Na verdade, Thomas J. Gatto expressou uma perspectiva valiosa sobre o casamento. Comparou a um vaso cuidadosamente construído, adornado por ambos os parceiros até que, ao nascer do sol, minha ex-mulher o arremessou ao chão. Agora, ela tenta juntar os pedaços, mas alguns nunca serão encontrados. Mesmo que ela se esforce para mostrar que está reconstruindo, as rachaduras persistirão. Cada toque nesse vaso será uma lembrança dolorosa. A sugestão é clara: comece a construir um novo vaso com outra pessoa. Recebi uma ligação de um homem que enfrentou uma crise de meia-idade quando sua irmã foi traída. Ele assegura que uma pessoa que realmente ama seu parceiro jamais cometeria tal traição. Apesar do profundo pesar pelo que aconteceu comigo, ele acredita que a família dela não vale meu tempo. Recomenda que eu não desista. Que agora é o momento perfeito para reconstruir minha autoestima. Encoraja-me a praticar exercícios e adotar novos hobbies para evitar o peso emocional que ele próprio enfrentou. Ele salienta que, nesse momento, é crucial dar aos meus filhos o exemplo de que a traição é imperdoável, mostrando-lhes que merecem algo melhor quando são traídos. A mensagem é clara: não permita que a traição defina seu futuro. Em vez disso, invista em si mesmo e no bem-estar dos seus filhos. A jornada rumo à cura pode ser árdua, mas cada passo é uma afirmação de sua própria dignidade e da determinação em criar uma vida mais saudável e feliz. It's really hard to admit that I like